Eu sou o Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo eu irei falar sobre os dois últimos episódios de Tensei Kizoku Kantei Skill de Nariagaru. Episódios esses focados basicamente na aceitação da Mireille, né, que o As acaba por contratar, mas que digamos que ela não está fazendo suas atividades corretamente, por assim dizer. O próprio episódio onde já começa ali com as vendo estatísticas, ela percebendo o monstro que ela é. Também a ambição dela, a ambição de 100, que isso pode ser considerado como um alto risco de traição. E depois de ser revelado ali pra todos ali, basicamente quem era ela, né? Ela falando o nome dela, o Hit associa ela a ex-conselheira do imperador, por assim dizer, né, do regente, do governador, ex-conselheira do governador, mas que era considerado como traidor, algumas questões ali. Então o Hit, mesmo vendo que ela era alguém de importância, né, que tinha trabalhado com alguém importante, acaba recomendando pro Ars não contratar ela. E o Russell também vai na mesma onda além do Hits, até porque a Mireille também era outra mulher com mais personalidade. O Russell já tinha a Charlotte, também tinha a Alicia ali, então qualquer mulheres com personalidade muito forte, ele é alguém mais acuado, mais tímido, então pra ele é complicado de lidar com esse tipo de pessoa, ainda mais do sexo oposto. Temos aí o Russell e o Hit contra a contratação da Mireille. Charlotte ele fica mais na dela, até porque ela seria interessante de outra companheira mulher ali, já que ela é a única mulher ali. A Alicia é noiva do Asa, então não participa ativamente do campo de batalha. Mas o Asa ali, após ponderar, e apesar da ambição dela ser alta, ele pensa assim, vale a pena ter o risco só pelas habilidades dela, mesmo que ela venha nos trair algum dia, vale a pena ter esse tipo de pessoa talentosa do meu lado. Então o As acaba contratando, apesar da reticência dos outros. Mas apesar do As ter contratado ela, logo a paciência deles parou com ela, acaba, né? Tanto que após o Open temos o Hits ainda ali reclamar pro As que a Mireille não faz nada, não ajuda nos treinamentos, só fica comendo e bebendo, por assim dizer. O Russell também fala que não quer mais treinar com ela, porque ela não quer ensinar o Russell com livros, colocou ele pra correr também, e ele sendo perseguido lá pelo cachorrinho, e ele não queria ficar correndo, porque ele não entendia, ele perguntava o porquê daquilo pra ela, não explicava, só falava fazer porque é o que eu quero, é o que eu quero fazer, que é o que eu quero fazer, eu não quero ler livros, eu quero que você corra. Logo, as reclamações para com ela ficaram grandes, escuta-se barulhos de explosões, todo mundo pensa que a inimiga atacando, sai ali pra fora, vai ver o que a Mireille e a Charlotte, né? A Mireille tinha pedido pra Charlotte soltar algumas magias, porque ela, Mireille, queria ver o poder de fogo da Charlotte e pegou ali todo mundo de surpresa, cara. Não tinha avisado ninguém, então tava todo mundo pensando quem era o ataque. Então, com todo mundo ali reunido, as reclamações para com a Mireille bastante exauridas, né? Todo mundo reclamando, os empregados falando que ela não fazia serviço, ela só ficava comendo e bebendo. No final das contas, acaba que a própria Mireille, para provar esse valor, acaba por sugerir uma batalha simulada. Mireille acaba por sugerir essa batalha simulada porque ela não queria ir embora daquele lugar, né? Eu até fico surpreso quando ela falando isso, que ela não queria ir embora, pois havia muitas reclamações para com ela e ninguém era amigável ali com ela. Mas ela fala que ninguém acolheu ela com tanto entusiasmo quanto As e o governador cujo qual ela servia. Então, a forma como ela foi acolhida por eles, né, pelos líderes ali, fez ela se sentir pertencente àquele lugar e gostar daquele lugar, né, criar um vínculo ali, mesmo que tenha sido de pouco tempo, curto tempo. Essa aproximação, a forma como ele recebeu ela, apesar de todo mundo ali ser contra, mas o único que fazia, eu preciso de você do lado, ela se sentiu de vontade ali de ficar próxima, ele não queria ir embora, por isso ela acaba sugerindo a batalha simulada. E apesar do As não querer aceitar muito bem aquela batalha simulada, né, o Hits, animado já com sangue nos olhos, acaba aceitando, falando, não, interessante, é uma forma dela, bora ver do que ela é capaz, né, todos os outros ali também já com meio que sangue no olho ele também, não querendo se livrar dela, né? Inclusive até a Alicia aparece para essa batalha simulada após algumas trocas de cartas com o Ars, né? Nessas cartas ela deu a entender, não, fiquei meio que sabendo pelas suas cartas que você tava com alguém que só come e bebe e não faz nada do seu serviço. E que ele teria uma batalha simulada, ou seja, a Alice percebeu através das cartas, né? Mesmo que elas não tenha sido explícito, mas ela percebe e vai lá só pra ver a batalha simulada e pra conhecer essa nova pessoa, né? Parece que o alerta de ciúme dela foi ligado. Primeiro ele até fica, você falou isso mesmo de mim? Ela fala, não, contornando ali, né? Provavelmente escreveu apenas as reclamações dos outros, mas não era como ele se sentia de fato. Aí a mulher fala, fica mais próximo dele, pega dele, né? E o ciúme da Alicia dispara, por assim dizer, né? Vamos ver com a forma como a Mireille interagia ali com o Ars. Ela ficava com bastante ciúme. E acabou se aderindo ao grupo que queria a saída da Mireille. Tanto que na hora de dividir ali as equipes, após o Ars explicar como seria a batalha, né? Seria 50 contra 50. Com o Asa iria ficar ao lado da Mireille porque queria saber as habilidades dela. E os outros soldados iam ser divididos, né? O Hits e o Russell ia ficar do outro lado ali, como os comandantes. Na hora de dividir ali, ninguém queria ficar lá da Mireille. Então, os veteranos acabaram mandando soldados novatos pro lado dela. Falaram, não sei se são novatos, vocês vão pra lá, né? Então, assim, ficou a força veterana, que são mais experientes em combates e mais fortes, com o Hits e o Russell, ou seja, já estava um desequilíbrio de poder, até porque do lado da Mireille não tinha nenhuma coordenação, afinal a Mireille não treinava com eles, não tinha nenhuma coordenação ali entre eles. Enquanto isso, eles treinavam juntos e estavam sob o comando de alguém que já comandava eles no campo de batalha, ou seja, já estava entrosado e era uma força maior. Temos essa divisão aí desigual desde o começo, mas isso vai acabar sendo motivador
para a vitória final. Enfim, vão então para o campo de batalha, né? Os grupos se separam para a arena, né? Por qual vai acontecer a batalha. O grupo do Hits do Rossel tá bem organizado, estratégia definida, divide ele em dois pelotões, o do Hits vai na frente, o do Rossel vai mais atrás, mantendo uma certa distância, para que em algum caso de emergência, né, eles usem sinal sonoro, já que a Charlotte não ia poder lançar magia de fogo dela. O As limitou a magia, no final ia ser numa floresta e a magia de fogo acabaria com tudo instantaneamente. Então não teria como ter uma batalha de fato. Então limitou a usar algumas pedras ali de magia sonora para identificação e localização ali para atordoar o oponente. E a Charlotte, que era a única que estava provando a Mireille, ainda ficou do lado do Hits do Rossel porque ela queria combater a Mireille, porque ela viu quão incrível. Ou seja, até a única pessoa que estava apoiando ali a Mireille, que queria a permanência da Mireille, que era a Charlotte, que tinha gostado dela, ficou contra ela porque queria lutar contra ela. Então ela não gostou, mas viu ele como não. Eu quero lutar com você porque eu sei que você é incrível, eu sei que você é forte, por isso eu quero te enfrentar. Já no campo de batalha, né, com soldados da Mireille desmotivada ali, ela ainda colocando os caras mais pra baixo. Ah, somos mais fracos, somos o resto, precisa assim falando que os caras já tinham escutado. Porque ela falou, beleza, a gente é mais fraco, estamos em desvantagem e tudo mais, só que a gente ainda vai ganhar. Aí os caras, opa, como assim vamos ganhar? Se a gente é os mais fracos, como que a gente vai ganhar? Ah, então, ela falou, vocês não querem dar uma surra no veterano de vocês? Pois é, então vou mostrar ali o caminho da vitória, então é definida ali a estratégia da Mireille. Já no campo de batalha, né, um dos homens do ar, né, um que era um mago ali, acabou indo até o exército do Hits, ao pelotão do Hits, falou que queria mudar de lado. Ele começou a contar uns planos ali da Mireille. A estratégia dela é fazer isso, separar vocês para levar para tal lugar, e tal. Só que o Hits, ao tentar discutir, falou, não, o Az nunca aceitaria esse tipo de plano. Ele conhece o Az e ele percebeu, não, esse plano não é a cara do Az. O Az nunca colaboraria com algo dessa forma, não aceitaria esse tipo de método. Então eu falei, pois é verdade, eu tô mentindo. Então começou outra história e falar, o verdadeiro plano dela é levar vocês pra aqui pra fazer isso e aquilo. Mas no caso eu daria o alerta sonoro quando você chegasse lá pra começar o ataque. O Hits pega e fala, ah, beleza, entendi. Confisca ali a arma dela que ela ia usar pra anunciar o ataque. Só que falou, amarra ela e confere. Então revistou que ela tinha um outro cajado ali para usar como sinalizador. Só que na verdade, todo aquele plano, aquela distração, aquela história de traição, aquelas histórias, era tudo pra atrair o Hits. De toda forma, queria atrair o Hits para uma certa localização. E o Hits acaba indo até esse local. Eles chegam lá, vê os soldados posicionados, então eles vão na surdina e atacam ali soldados. Só que quando atacam, percebe que só tava as armaduras ali, não tinha soldados. E os únicos que de fato estavam ali eram Mireille e o Ars. Então aí basicamente temos uma perseguição do Hits e os seus homens atrás da Mireille, que começa a carregar o Ars nas portas. Então eles começam a fugir. Eles vão fugindo por ali e a Mireille havia deixado várias armadilhas no caminho. E os homens do Hits vão caindo nessas armadilhas. E o Hits, mesmo quando ele caía em uma, ele pegava e se erguia. Ele era imparável. E o sangue no olho do Hits só aumentava, porque ele estava louco, caçando a Mireille, porque ele queria ganhar e derrotar ela para se livrar dela. Bom, enquanto eles estavam nesse pega-pega, inclusive usando as bombas sonoras ali para distanciar mais os soldados, né? Mostrando ali também a Alicia, né? E várias outras pessoas que estavam numa colina assistindo essa batalha, né? Mostrando a Alicia em um momento, ao ver que o assassino carregado pela Mireille nas costas, a proximidade deles ali, o ciúme dela ataca novamente, ela começa a torcer efusivamente ali pelo Hits derrotar a Mireille, porque ela queria se livrar da Mireille também, ou seja, o ciúme dela tava atacando cada vez mais alto. Enquanto tava todo mundo aí nesse tipo pega-pega, né, o Hits tava tentando perseguir a Mireille, os outros soldados foram atrás ali do esquadrão do Rossel, né? Eles acham ali o Rossel e dão o alerta, né? O sinal, falando, não, achamos o Rossel. Ali só que o Rossel pensa, beleza. Aqui tá um pelotão dele e o esquadrão dele. Então temos mais ou menos a mesma força, ou seja, tava igual ali que se dividiram em dois esquadrões, o Rossel pensou, não, ele deve ter se dividido em dois esquadrões também. O esquadrão da Mireille tá lá lidando com o Hits. E aqui só tá metade do esquadrão, eu tô com metade de todo mundo, eu tô com o esquadrão, ou seja, tamo igual aqui em números numéricos, tamo pau a pau, então dá pra gente vencer porque a gente é mais forte. Os nossos soldados são os veteranos, são mais experientes e tudo mais. Só que para a surpresa ali do Rossel, não estava só um esquadrão, estavam os dois esquadrões ali. Então, a superioridade numérica, a igualdade numérica não existiu. O outro time adversário que ele estava com a superioridade numérica, o que deixou as coisas complicadas ali por Rossel e por seus homens, que apesar de serem mais fortes, né, serem os veteranos, 2 contra 1 fica mais complicado das coisas, né? E foi ideia da Mireille, falou, se sozinho vocês não conseguem vencê-los, se unam, então derrotem. Vai no 2x1, rapaz. Que não é igualdade, o quê? Vai no 2x1 e pronto, desce pra cima. Então assim se desenvolve. E a Charlotte pega o Russell e começa ali a correr, né? Quando ele fala, Russell, vamos correr daqui. Porque se o Russell fosse capturado, seria a vitória deles. E a Mireille tinha dito, pessoal, não precisa que vocês derrotem e matem o Russell, né? Seguindo as regras da simulação. Basta que vocês atraiam ele para um certo lugar, uma certa direção. Quero que vocês levem ele pra cá. Era tudo o que ela queria que o esquadrão deles fizesse. Então o Russell começa ali a fugir com a Charlotte. Charlotte até usa as bombas de som ali para tentar neutralizar um soldado, só que ela acaba ficando neutralizada também. E o Russell acaba por correr desesperadamente por sua vida. Não pega, o Hits estava ainda correndo, ficando cada vez mais furioso por conta das armadilhas atrás da Mireille, mas ele conseguiu perceber a estratégia dela. Escutar os barulhos sonoros
de alerta do esquadrão do Russell. Ele falou, pô, eles estão naquela direção, então tá mais perto que eu. Então o Hitz sacou ali o plano dela, começa a perseguir mais efusivamente ainda. Porque ele sacou o plano da Mireille, que era ela pegar o Russell. Ela já tava indo, correndo em direção ao Russell. E a Mireille já tava bastante surpresa com o Hitz ser capaz de conseguir acompanhar ela, afinal ela nunca tinha visto ninguém com tanta resistência e velocidade quanto ela. E o Hitz estava conseguindo manter um ritmo constante atrás dela, quase pegando. Ao Hitz anunciar que percebeu ali o plano dela, ela deu um bust a mais, né? O Oz ainda treinando começou a jogar as bombas pra tentar retardar ainda o Hitz. Então, basicamente, após dar essa volta, ali eles topam com o Russell, né? Ela topa ali de frente com o Russell. O Hitz fala pro Russell continuar correndo, que ele ia tentar de tudo para acertar o golpe no Oz. Afinal, o Oz e o Russell eram os generais, e se eles morressem, a batalha seria declarada encerrada, né? Se todo mundo perdesse os esquadrões ou se ambos os generais morressem, a outra equipe seria declarada vencedora. Só que a Mireille golpeia primeiro o Russell antes do Hitz golpear o Oz, e assim acaba a batalha com a vitória da Mireille. E o pessoal que tava lá em cima, a Alicia já tinha percebido ao ver ali o plano a rota, a visão aérea em cima do mundo. Ela percebeu o plano da Mireille, viu? Já tá definido o vencedor. E já começou a se deslocar pra área. Então temos aí o grupo da Mireille vencendo, né? O grupo ali do resto, por assim dizer, bom vencendo. O time dos veteranos liderado pelo Hitz. E o Az viu ali, né? As reações da Mireille após a luta ali. Pô, quão incrível ela era, né? Pô, apesar das desvantagens, ele conseguiu ver quão incrível ela era quando ela foi conselheira do governo da Viu. Pô, essa pessoa é muito capaz, ela é incrível. Então o Az anuncia ali os resultados, os novatos ficam todos ficam balhotas de alegria. E os veteranos ficam revoltados, falam, jogou sujo, não sei o que, isso é uma batalha limpa, tinha ganhar. Cara, batalha limpa do quê, rapaz? Vocês já dispensaram os novatos, pô, tá, vocês querem batalha limpa? A desigualdade já começou na divisão das equipes, vocês que falam de batalha limpa. E até dá uma bronca de batalha limpa ou suja. Isso é irrelevante, nós tínhamos que ter vencido, nossa força era superior. Então o Hitz dá uma bronca neles ali, então para de chorar, vocês não tem nem por que chorar. Tá? Vocês foram incompetentes, tá? Vocês não. Não é nem competente, mas vocês não conseguiram. Não reclamam não, que não tem esse de limpo sujo. Perdeu, perdeu. Se fosse batalha limpa, as divisões tinham sido mais igualitárias, por assim dizer. E aí temos o Hitz pedindo desculpa para os seus soldados, né, por não ter guiado ele à vitória, e que ele vai aprender com a Mireille. Então, apesar dele achar as atitudes dela difíceis de se lidar, ele reconheceu ela. E aí então temos o próprio Hitz, né, pedindo desculpa a Mireille e reconhecendo ela. O Russell também, né, falando, agora eu entendo porque você me fez correr, eu quero que você continue me ensinando. Bem como os outros soldados também, depois da bronca depois da bronca que o Hitz deu neles, eles entenderam ali também que eles tinham muito a aprender com ela, com a própria Mireille, que eles poderiam aprender com ela. Então aí temos todo mundo começando a aceitar a Mireille depois dela provar o seu valor. O Adari ficou comentando, ixi, esse momento aí que a Mireille tem pra falar, mas do jeito que ela vai acabar estragando o clima, todo mundo lhe pedir desculpa reconhecendo ela. E do jeito que a boca dela é, aquela relaxada, ela pode falar algo que vai estragar o momento. Só que, surpreendentemente, ela começa ali a elogiar eles, né? O Hitz, da Charlotte, né? O Hitz, que ela, pô, você é mais incrível do que eu pensava, você quase me pega. A Charlotte falou, se você tivesse dado tudo de si, não teria chance do Russell. Ela achou inteligente a parte dele manter distância do regimento do Hitz, pois se ele se aproximasse, a distância da Mireille para ele seria menor ainda, ou seja, seria mais fácil da Mireille pegar ele. E ali ela aponta que o mais incrível de todos eles era o próprio Az. O Az por reunir tantas pessoas talentosas sob a sua tutela, né, como seus serviçais ali. O Az fica meio sem jeito, né? Pô, eu sou mais incrível, tá? E ela pergunta pra ele, o que, é que você tá planejando, hein? Afinal, ele é um senhor de um território pequeno do interior, então por que um senhor de um território tão pequeno vai querer com gente tão talentosa assim ao lado dele? Por que você quer tanta gente boa assim? O que você quer? O que você tem em mente? E ele disse que no início eles só queriam criar um domínio que fosse capaz de sobreviver às guerras. Mas depois ele mudou de ideia e queria um domínio onde as crianças possam ser felizes. É a mulher fala, então você prefere ficar sem guerra, né? Ele fala, sim, eu prefiro. Então ela pega e dispara, então é melhor você se tornar um rei, né, um imperador. E ela pega ali geral, meio que surpresa com essa declaração, apesar que um ou outro ali tinha visto potencial já no As para ele ser. Ela falou, se você quiser tentar, você consegue. A mulher falou, se você tentar, você consegue. Ali, apesar de alguns caras surpresos, outros já viam potencial no As para isso, né, como o Hitz, como ele fala posteriormente. A Alicia também já meio que enxerga isso, né? Que o As tem capacidade para ser isso, para ser alguém importante. E o As também se lembra das palavras do seu pai, né? Que no passado também tinha dito que o As poderia vir a ser um imperador. Apesar daqueles tempos difíceis que estavam por vir, o pai dele já via no próprio As capacidade de ele se tornar um imperador. Ou seja, não foi só um elogio, você é meu filho, então. Não foi só um elogio por ser filho ou algo do tipo. Foi que o pai dele realmente viu algo capaz no As para ele ser alguém maior, ser o imperador. E vendo que o As não tem muita resposta ali, a Mireille já corre e fala, beleza, vamos festejar, eu quero tomar minha cerveja, né? Quero encher minha cara. Ali na festa, né, com a Mireille, enchendo a cara, ganhando todo mundo na virada de copo. Alguns soldados perguntam, você podia treinar a gente também, né? Já que você é tão incrível assim. Só que a Mireille fala, treinar porque eu não tenho nada a acrescentar. Eu olhei o treino de vocês, o regime do Hitz já é muito bom. Ela não tem nada a acrescentar ao treinamento deles. Ou seja, ele já tem um regime de treino
acima da média. Tanto que ela fala assim, vocês são soldados acima da média, comparado com o restante aí, vocês são acima da média já. Então não tem muito o que eu acrescentar aqui. Também temos ali o Russell, né? Como aparece ali, conversando também, falando, eu entendi porque você me fez correr. Abriu o leque dele, né? Que o campo de batalha é mais difícil do que aparenta ser. Isso porque o Russell já tinha frequentado outros campos de batalha. Ele era bem jovem, ele é um pouco mais novo que o Asa, mais ou menos a idade do Asa. Já tinha frequentado muito mais vezes o campo de batalha. E ali ele conseguiu entender, né, o valor dele como estrategista, né? E a mulher fala, não adianta, você não precisa ser capaz de lutar diretamente. Mas é o seguinte, se tu morrer, muito mais gente vai morrer, porque você é estrategista. Se você não bolar os planos e estratégias, como estratégia sua, morre 5. Sem você, morre 50. Algo nesse sentido. A morte dele vai causar muito mais percas do que apenas a simples morte dele. Por isso que ela bota ele pra correr. Você tem que ter alguma resistência, pelo menos pra fugir do perigo. Porque se você for morto, você não usa mais o seu principal talento, que é a sua cabeça. Então o Russell disse que vai correr, aparece ali a Charlotte caindo por cima do Russell. Não sei se é sorte ou azar, acho que um pouco dos dois. E a Milady aproveita, Charlotte, quando o Russell estiver correndo, você dispara umas magias atrás dele. Você dispara umas magias aí atrás dele, porque aí sim ele vai ter que correr pela própria vida, que se ele não correr, ele vai se machucar muito, né? Ou seja, o treinamento do Russell vai ficar mais intenso agora, já que a vida dele vai estar literalmente correndo perigo por conta das magias da Charlotte. Temos também uma breve conversa ali da Alicia e do Asa, né? Alicia pedindo desculpa, né? Ela reconhecendo a Mirelle, pedindo desculpa, porque o ciúme dela meio que se deu uma cegada nela ali ao reconhecer a Mirelle, mas ela fala pro Asa pra ele ficar tranquilo que ela havia conquistado o lugar dela ali agora, após ela provar o seu valor, ela conquistou seu lugar. Então chega ali o Hitz, né? Saindo pensativo com as palavras da Mirelle sobre o seu imperador, chega ali o Hitz basicamente pedindo desculpas por ter perdido a batalha simulada, apesar de ter sido apenas uma simulação. Ele pede desculpas, afinal tinha feito um voto ali pro Marquês, né, que protegeria o Asa e tudo mais, então ele daria o melhor dele ainda, se esforçaria ainda mais para ser digno de italiar o Asa, afinal o Asa deu uma nova oportunidade de vida para ele. E o Asa pega e fala que não dá pra ele ficar preocupando com isso, porque a fé dele no Hitz não vai diminuir por conta de uma batalha simulada, ele ainda acredita no Hitz. Ele tem confia, ele tem fé nele. Então, isso ali alegra um pouco mais o Hitz, né, que ainda assim vai dar tudo de si no treino para ficar ainda mais forte. Porque ele sentiu a dor da derrota e não quer mais sentir isso, apesar de ter sido só uma batalha simulada. Eles também falam sobre o quão incrível ele é, a Mireille, né, o Hitz, o cara também admite isso, né, por mais que ele não queira. Mas questiona o Hitz sobre a declaração da Mireille, sobre ele ser imperador. O Hitz só quer formar uma declaração e tanto, mas que ele não tá surpreso. Que ele também vê potencial no Asa, assim como a Mireille, ele também acredita que pode ser o imperador, né? O Asa achava que era só uma brincadeira, mas isso não. Eu também acredito. Será mesmo que você não é capaz? O Hitz demonstra ali que também acredita que o Asa é capaz de ser imperador. E a conversa ali entre o Asa e o Hitz termina assim com o Asa perguntando: se eu te falasse que eu quero criar um país sem guerras, né? E quisesse ser o rei desse lugar, como você ia reagir? O Hitz falou: eu ia te acompanhar, eu limparia o caminho pra você, ou seja, se eu quero ser rei, criar um país sem guerras, o Hitz vai com ele, vai limpar o caminho pra ele e atingir esse objetivo. No outro dia, após a festa, temos a Alicia ali indo embora, ela só foi só pra ver a batalha simulada. A viagem deve ser curta. Pegar e ir lá só pra ver uma batalha simulada e voltar. Os soldados ali tentando acordar a Mireille, né, pra ela ir treinar, agora eles reconhecem ela. E que sabem que ela é alguém incrível. O Hitz no treino lá tá mais assustador que antes, dando medo mais ainda em todo mundo em geral. Ou seja, o treino dele vai ficar mais intenso. A Charlotte perseguindo o céu enquanto corre, né? Ela se divertindo, disparando ali nele, enquanto ele corre por sua vida desesperadamente. Então, o Asa recebe uma carta do Crowron, convocando todos ali para o próximo Conselho de Guerra, né? O Asa fala, Mireille, espero que você vá também. Ela fala que o Céu também vai, a Charlotte também disse que vai, o Hitz, então, ou seja, vai todo mundo ali. Os 4 cavaleiros do Asa vão para o próximo Conselho de Guerra, ou seja, o Asa ainda mais fortalecido para este conselho. E assim acaba o episódio, bem como a temporada com ele se preparando para partir para o Conselho de Guerra, né? O Asa agora com mais um aliado, né? 2 grandes estrategistas, a Mireille e o Russell. A Charlotte como a maga principal e o Hitz também é um monstro no campo de batalha, apesar da Mireille também ter altas capacidades em campo de batalha, né? Ou seja, a Mireille é quase como uma junção do Russell com o Hitz, é quase uma combinação ali dos dois. Ela tem tanta cabeça quanto o corpo, não é pra fugir, ela é capaz de ter um bom treinamento. É isso que acontece nesses 2 episódios, né? Basicamente a Mireille se provando e conquistando o lugar dela ali. Apesar da personalidade leve dela, né? Ser alguém livre. Mas ela é livre porque ela percebeu ali nos poucos dias que ela ficou ali observando. Mesmo ela não fazendo nada, ela tava observando. Pô, o regime do Hitz é bom. Aí o Russell, ela percebeu, pô, ele já é muito inteligente, já é muito capaz. O que é que falta pra ele? Ser capaz de sobreviver no campo de batalha. E pra isso, o que é que ele precisa? Correr. Corra por sua vida. E a Charlotte, ela não teve muito tempo pra interagir, porque a Charlotte é maga, ela não sabe muito de magia, mas ela viu que Charlotte já é um grande potencial mágico, ela já é alguém capaz que pode mudar rumos da batalha. Tanto que ela falou, se a Charlotte pudesse dar tudo de si na batalha simulada, ela não teria a menor chance. Um golpe da Charlotte seria game over ali pra ela. E foi isso que aconteceu nesses 2 episódios. Me digam o que acharam desses 2 episódios, bem como de toda a temporada em si. Se gostou do vídeo, dá o like. Se não gostou do vídeo, dá o dislike.
Semana passada não teve vídeo porque eu fiz um pequeno procedimento, ainda tô me recuperando dele. Então não sei se eu vou colocar vídeo na outra semana, agora que acabou esse anime. Vamos ver também os animes da próxima temporada aí que vão estrear ainda no mês de julho. Alguns ali interessantes que com certeza eu vou assistir. Se gostou do vídeo, dá like, se não gostou, dá dislike. Tchau e até a próxima!